Olá, tudo bem com você? Vamos então para mais uma das nossas videoaulas? Hoje a nossa aula será de história, tá? Então nós vamos, na nossa aula de história, fazer a correção, primeiramente, das atividades da aula anterior, certo? Então nós vamos corrigir as páginas 41 e 42, onde nós fizemos algumas atividades sobre os povos olmecas, né? Que foram os povos que nós estudamos na nossa última aula. Então, nós vamos realizar essa correção e depois nós vamos para as atividades do dia de hoje. Só realize a correção das atividades caso você já tenha feito, né? Então, conforme o nosso combinado, certo? Então, vamos lá. Na página 41, nós temos ali as primeiras atividades, né? A número 1 era a leitura do texto, a número 2 era pessoal, para que você procurasse no dicionário. E a número 3, indique as principais características e o que representava o deus jaguar para a religião olmeca. Então, nós estudamos, né, que os olmecas, eles tinham o deus jaguar como um dos seus principais deuses, tá? Nós até vimos um mosaico bem no início do livro, no início da página que falava sobre esse povo, né? Um mosaico que fica até hoje para visitação, tá? Então, o deus jaguar, ele era o mais importante deus da região olmeca, tá? Era o mais importante deus da religião olmeca. E considerado o mais próximo dos seres humanos. Mais próximo dos seres humanos. E aí, sobre as características dele, tá? Ele era uma divindade que representava a chuva e a fertilidade da terra, tá? Porque para as religiões politeístas, né, aquelas que acreditavam em vários deuses, cada deus, ele tinha, não sei se nós podemos chamar de função, né, mas ele representava algo. Então, o deus jaguar, tá, ele representava a fertilidade, tá, a chuva e a fertilidade da terra. Continuando, por que o autor considera a cultura olmeca uma cultura matriz? Eu conversei bastante com vocês na última aula, né, sobre essa questão. Até falei, olha, eu tô falando bastante sobre isso porque vai ajudar vocês aí em uma pergunta, né? E a pergunta é essa, e tem uma outra também que daí pedia a sua opinião. Nós ainda faremos a correção, tá? Então, na número 4, nós podemos colocar assim, tá? Porque ela influenciou a formação, aqui, ó, nós colocamos porque junto, né, resposta, tá? A formação de outros povos, tá? A formação da cultura de povos que ocupavam diferentes regiões e daqueles que vieram depois, tá?
que ocupavam diferentes regiões e daqueles que vieram depois. Então, o povo olmeca, né, é uma matriz de base, né? Então, eles são considerados uma cultura matriz porque eles influenciaram outras culturas, tá? De povos que viviam em outros lugares no mesmo período dos povos olmecas e de povos que vieram depois, em outras épocas, certo? Aí você vai dizer se você concorda ou discorda da expressão cultura matriz, tá? E você vai explicar o seu ponto de vista aí no seu caderno. E a número 6, né? Um dos aspectos da religião olmeca eram as divindades com forma de animais e seres humanos. Essa é uma característica comum a outros povos que você estudou anteriormente. Escolha um desses outros povos e aponte uma semelhança e uma diferença que apresentam em relação às práticas e às crenças olmecas. Então, vocês poderiam ter citado os povos egípcios, por exemplo, né? Porque eles tinham os deuses que tinham diferentes características, alguns se pareciam com seres humanos e outros semelhantes a animais, certo? E vocês podem colocar aí que cada um representava um determinado aspecto da vida, que é a mesma coisa aí dos povos olmecas, tá? Então, um exemplo é o povo egípcio. Vamos colocar lá. Na número 6. O povo egípcio, né? O povo egípcio, que também acreditavam em vários deuses. Vários deuses, alguns parte humanos, parte animal, né? E também podem colocar, né, que cada deus, né, representava determinado aspecto da vida. Representava um determinado aspecto. Que foi o que nós acabamos de conversar sobre o deus jaguar, né? Tá? Então, os deuses, como eu acabei de falar para vocês, né? Nas religiões politeístas, os deuses, eles ocupam funções, né? Representando aí aspectos da vida desse povo. Aí, nós vamos, então, para a página 42, onde nós temos ali a questão 1, letra A e letra B, né? Nós tínhamos um texto que falava sobre alguns achados arqueológicos do povo olmeca, né? Eles encontraram aí grandes cabeças enterradas, né? Que tinha um significado para o povo olmeca. Então, aqui na questão quer saber qual era o significado para o povo olmeca e qual é o significado de encontrar, né, esses vestígios históricos para nós hoje, tá? Então, para o povo olmeca, essas grandes cabeças, elas tinham a função de afastar a liberdade do povo, afastar e libertar o povo, desculpa. Libertar o povo
Afastar e libertar o povo dos maus espíritos, né? Dos maus espíritos. E para nós hoje, né? Qual é o significado de encontrar esses vestígios históricos, né? Para nós atualmente, eles são fonte de pesquisa, né? Que nos permitem conhecer e levantar hipóteses, né? São fontes de pesquisa. Conhecer e levantar hipóteses sobre esse povo, tá? Aqui nós finalizamos, então, a correção. Não esqueçam, gente, sempre que vocês terminarem aí, coloquem os certinhos, tá? Nessas questões, sinalizando que você tá acompanhando, que você tá fazendo as correções, certo? E agora nós vamos para o conteúdo de hoje, né? O conteúdo de hoje, nós vamos falar sobre um outro povo, tá? Os Teotihuacanos, tá? Que está na página 43 do livro de vocês. Vamos lá? Então, esse povo Teotihuacanos, a gente vai deixar um vídeo para vocês assistirem. Deixa eu só colocar o livro aqui para vocês irem visualizando junto comigo, tá? Nós vamos deixar aí um vídeo para vocês assistirem sobre esse povo, né? Bastante interessante. Eu quero que vocês observem aqui nessa imagem, na página 43, bem abaixo do livro de vocês, tá? Aqui, ó. Deixa eu até sinalizar aqui com vocês para vocês entenderem do que é que eu estou falando, tá? Essa imagem aqui, que ela representa o lugar, né, onde o povo teotihuacano construiu a sua cidade, tá? Então, nós temos nesse lugar as pirâmides, assim como nós vimos no outro conteúdo, né, de um outro povo ali que nós estudamos na página, deixa eu só, na abertura do capítulo, na página 36, né, falando que as pirâmides não estão só no Egito, como nós pensávamos, né, ou poderíamos pensar. Então, elas estão espalhadas em diversos lugares. E o povo teotihuacano também utilizavam-se de pirâmides, tá? Então, um ponto interessante que nós descobrimos sobre esse povo é que eles, no México, é o único povo em que todos moravam em pirâmides, independente da sua posição social. Todos eles eram moradores de pirâmides. Então, tinham duas pirâmides maiores, como essa que tá circulado de amarelo aí, tá? Uma pirâmide maior ficava ao norte e a outra pirâmide maior ficava ao sul. A pirâmide ao norte, então nós temos aqui, vou fazer só um triângulo representativo, tá? Para vocês entenderem um pouquinho aí dessa história. Então, na pirâmide ao norte, nós tínhamos uma grande pirâmide que era a pirâmide do Sol, tá? E ela era ofertada ao deus do Sol, ao deus Sol. E ao sul, nós tínhamos a pirâmide da Lua, tá? A pirâmide da Lua é a pirâmide ofertada à deusa da agricultura, certo? No topo dessas pirâmides, o povo teotihuacan, eles faziam as suas oferendas aos deuses. Então, eles acreditavam que por estar no topo, estar no alto, os deuses ouviriam e veriam o que eles estavam pedindo. Logo aqui no meio, tinha a Rua da Morte, que é onde fazia parte da cidade, onde eles trafegavam, né? E onde tinha as pirâmides menores, que eram as moradias, tá? Do povo teotihuacan. Então, nós vamos ver aí, no livro de vocês, um pouquinho mais sobre esse povo.
Eu quero que vocês acompanhem com bastante atenção, tá? Bastante interessante. No México ainda existe, tá? As ruínas, que na verdade não são ruínas. Vocês vão ver no vídeo que nós deixamos para vocês, que eles fizeram as construções tão bem feitas que até hoje as pessoas podem fazer visitação, tá tudo bem conservado. E tem algumas pirâmides que, inclusive, é possível ainda as pessoas entrarem dentro da pirâmide, tá? Então, até hoje, eles recebem muitas visitações. As pessoas gostam de subir aqui no topo, né? Alguns religiosos para fazer agradecimentos, oferecimentos, e alguns turistas para conhecer mesmo um pouco da história assim mais de perto, né? Então vamos lá, tá? Falar um pouquinho, conhecer um pouquinho mais sobre esse povo. Os teotihuacanos, tá? Entre os povos que se desenvolveram na Mesoamérica, também podemos destacar os teotihuacanos, que se instalaram na região entre 700 anos antes de Cristo e 600 depois de Cristo. Esses povos foram assim chamados por terem se desenvolvido em torno de Teotihuacan, a metrópole dos deuses, tá? Outro fator interessante e que pode até nos levar a uma reflexão é que os teotihuacanos precisaram sair desse lugar que eles construíram, né, tão bem, porque eles usaram os recursos naturais de uma forma desordenada, sem controle. Então chegou um momento que eles não tinham mais, né, como se alimentar, como viver ali naquela região. E aí os maias ocuparam esse espaço para fazer algumas cerimônias religiosas, tá? E os maias, inclusive, são o próximo povo que a gente vai estudar no livro aqui. Mas assim, um ponto importante, né, para nós refletirmos. Naquela época já teve essa questão do uso dos recursos naturais sem se preocupar que eles podem acabar, que é algo que a gente vem discutindo atualmente, né? Então vamos lá. Então podem grifar aí, tá? Eles ocuparam a Mesoamérica, né? 700 antes de Cristo e até 600 depois de Cristo. Eles receberam esse nome, né, por causa da metrópole dos deuses. Essa era uma cidade que se localizava próxima às cidades olmecas e chegou a ter, de acordo com pesquisas arqueológicas, mais de 100 mil habitantes. Estima-se que a cidade de Teotihuacan tenha começado a ser construída há 2.400 anos pelos que habitavam o território que atualmente corresponde à cidade do México. Da mesma forma que os olmecas, os teotihuacanos tornaram-se conhecidos pela construção de grandes pirâmides, entre elas a do Sol, que foi a que eu conversei com vocês, né, com 65 metros de altura, e a da Lua, com 43 metros. Além disso, destacam-se por erguer templos religiosos dedicados a diversos deuses, tá? Também eram politeístas. Entre essas divindades, podemos citar Quetzalcoatl, a serpente de plumas, símbolo da fecundidade da terra e da vegetação dos alimentos, tá? Então, aqui é a principal deusa dos teotihuacanos. Aqui nós temos a imagem da pirâmide, né, que eu falei com vocês, eles fizeram várias construções. Essas pirâmides menores, né, que eu falei para vocês que eram, aqui, ó, que eram moradias, tá? Independente da posição social, todos os teotihuacanos viviam em pirâmides. Aí aqui nós temos as atividades, né, que vão ficar aí para vocês responderem a respeito dos teotihuacans, tá? Então você vai pesquisar imagens do Teotihuacan e descrever seus espaços e seus edifícios. Diga como você imagina a vida dos povos que habitavam a região. As pirâmides de Teotihuacan tinham a mesma função que as pirâmides do Egito. Por quê? Né? Conforme nós conversamos. Pesquise mais um deus da religião dos teotihuacanos e aponte as principais características e indique o que ele representava para esses povos.
Estudos indicam que a cidade de Teotihuacan perdeu importância há cerca de 650 anos. Qual hipótese explica essa afirmação? Então, vocês vão aí de acordo com o texto, tá? De acordo com o que nós conversamos e de acordo com o link que vai ficar aí para vocês assistirem do vídeo, responder esses questionamentos, tá bom? Até a nossa próxima aula. Fique com Deus. Tchau!